Quero saudar a todos que chegam para o culto nesse 10º domingo após Pentecostes, com alegria, dizer como é bom quando nós podemos nos reunir na presença de Deus, para ouvir da palavra, para louvar o seu nome, para celebrar a ceia, para fortalecer a fé na comunhão com os irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos. Quero saudar vocês com a palavra bíblica, que está colocada como lema dessa semana que começou. Palavras do apóstolo Pedro, ditas a Jesus e registradas no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, onde Pedro diz assim: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Assim como Pedro, também nós aprendemos que Jesus tem as palavras da vida eterna. E por isso estamos aqui nesta noite, para ouvir a palavra do Senhor, para nos alimentar da palavra, da ceia, da comunhão, para louvar o Senhor. Pergunto se nós temos alguém nos visitando nesta noite. Algum visitante? Não? São todos de casa? Ok. Convidamos as crianças para virem à frente, momento especial do culto infantil. Hoje a Júlia vai estar com as crianças. Muito obrigado, Júlia, que você se preparou para estar com elas, se dispõe esse tempo. E queremos convidar então as crianças para chegar um pouquinho aqui na frente. Podem chegar. Isso. Nós vamos orar e pedir que Deus abençoe o culto das crianças, né? Vou pedir que você estenda a sua mão na direção das crianças, vamos abençoá-las. Pai querido, nós te louvamos nesta noite pelos pequeninos que estão conosco. Nós pedimos, Senhor, abençoe a eles no ouvir da palavra, abençoe também a Júlia que vai transmitir a tua palavra a eles, que eles possam ouvir, compreender e experimentar, Senhor, o teu grande amor. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, vocês estão convidados a acompanhar a Júlia aqui para a salinha do culto infantil. Depois, na ceia, alguém chama vocês para vir, tá bem? Participar juntamente conosco. E nós vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Jesus, tu és a pessoa mais importante deste lugar. Vamos cantar, vamos declarar isso. Boa noite. Convido aqueles que podem, vamos nos colocar de pé. Nós estamos reunidos nesta noite em nome e na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos nos achegar a Deus em oração, louvando e agradecendo pela vida, mas também confessando a Ele o nosso pecado. Oremos. Senhor amado, nós te louvamos pelo dia que passou. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença, o teu cuidado para conosco, para os nossos queridos.
E também, Senhor, pelo privilégio de estar aqui nesta noite, reunidos com parte da tua família, para te louvar, para te bendizer, para declarar, Jesus, que tu és a pessoa mais importante deste lugar. Senhor amado, nós queremos também reconhecer que somos pecadores, que muitas vezes falhamos, desobedecendo a tua palavra. Muitas vezes, Senhor, nos afastamos de ti e por isso queremos te pedir perdão, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, o nosso pecado, seja ele em palavras, atitudes ou até mesmo em pensamentos. Purifica-nos, Senhor, dá-nos a chance de um novo começo, que possamos obedecer e praticar, Senhor, a tua palavra. Nos abençoe nesta noite, fale conosco, Senhor, e permita que sejamos fortalecidos e transformados pelo teu poder. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Comunidade é convidada a sentar-se. Para quem confessa o seu pecado e de coração se arrepende, ouve de Deus a promessa da palavra que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Assim nós cremos, assim recebemos o perdão de Deus. E uma vez perdoados, podemos cantar com alegria, com gratidão a Deus. Nós vamos cantar 2 hinos na sequência e convidamos você a cantar conosco. Livres para
Oremos. Senhor amado, nós te louvamos pela tua palavra e pela liberdade que temos de poder ler, compartilhar, meditar a tua palavra. Senhor, sabemos como ela é importante na nossa vida, o quanto nós precisamos te ouvir falar para nos orientar na caminhada, para nos conduzir, Senhor, conforme a tua vontade. Por isso, nesta noite, nós te pedimos, fala conosco, Senhor, revelando a tua palavra. Conceda-nos ouvidos atentos, um coração receptível, para que possamos acolher com carinho a tua palavra, de tal forma que ela possa também, Senhor, produzir frutos em nossa vida, que ela possa, Senhor, também ser colocada em prática no nosso dia a dia. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. A primeira leitura indicada para esse domingo é do Salmo 138. Eu convido o pastor Sérgio para vir à frente, ele vai nos dirigir nesta leitura. O salmo indicado para esse domingo, o Salmo 138. Pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Inicialmente queria saudar um pouquinho ainda o Edson e a Ana Paula entre nós, filho do Odinir e a Ana Paula, que é a secretária do Sínodo. A gente se sente muito honrado com a presença de vocês, ok? E também dizer, os salmos são inspirações que Deus tem feito através dos seus servos. Então nós queremos ouvir este Salmo 138. Eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e louvarei o teu nome. Por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me respondeste e alentaste a força de minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua mão direita me salva. O que me diz respeito a mim, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Que assim seja. Amém. Amém. Obrigado, pastor Sérgio, pela leitura. Convido a cantarmos o próximo hino, nos preparando para a mensagem. Para
Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco neste momento de meditarmos na sua palavra. Amém. Começo convidando vocês a olhar para esta imagem. O tema da pregação de hoje é Senhor, ensina-nos a orar. Palavra que os discípulos pediram a Jesus para que eles os ensinasse a orar. E a palavra do evangelho indicado para este domingo. Palavra que fala da importância da oração. A oração que é um dos maiores privilégios que nós temos como filhos e filhas de Deus. Podemos dizer assim que ela é um dom, mas é também um aprendizado. Sim, nós podemos aprender a orar. E assim como uma criança precisa aprender a falar e a se comunicar, assim também nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus Pai através da oração. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, os discípulos pedem a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. É interessante que eles não pedem por milagres, nem por estratégias de liderança, nem por poder, mas eles pedem: Senhor, ensina-nos a orar. Isso mostra o quão essencial é a oração na vida dos discípulos, na vida do crente. Como é importante a oração na nossa vida. Por isso quero convidar vocês para nós olharmos então o relato do Evangelho que se encontra em Lucas capítulo 11, versículos 1 a 13. Podemos acompanhar aqui na projeção. Assim diz a palavra. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso, digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo
aos que lhe pedirem. Até aqui a palavra do Senhor. Nesta palavra eu quero convidá-los para que possamos refletir. Creio que já ficou claro para você que o tema aqui é a oração. Podemos dizer assim que nesses 13 versículos que lemos, encontramos um pequeno tratado sobre a oração. E esse tratado começa com Jesus ensinando a oração do Pai Nosso para os seus discípulos, segue com a parábola do amigo inoportuno, que vai à meia-noite bater a porta do amigo pedir pão, e conclui com a certeza de que Deus é um Pai bondoso, que sempre vai dar o melhor para os seus filhos. Olhando para o Evangelho, nós percebemos que a oração que Jesus ensina aos discípulos, ela na verdade é muito simples e curta. Os discípulos certamente sabiam de memórias longas orações, assim como recitar os salmos. Eles tinham essa tradição na cultura judaica de saber, de memorizar, de saber decor e de saber proferir, né? Tanto os salmos como grandes orações. Mas vejam vocês, aqui Jesus ensina uma oração aparentemente simples, curta, mas eu diria essencial para a nossa vida. A oração de Jesus vai direto àquilo que é necessário, àquilo que é essencial. E a experiência de Deus como Pai, o clamor pelo reino, o perdão dos pecados, a necessidade do sustento e a proteção diária. Essa oração, dirigida a um Deus que é Pai generoso, ela distingue os discípulos de Jesus dos demais grupos religiosos da época. Sim, porque naquele tempo, chamar Deus de Pai era um escândalo na cultura judaica. O povo judeu imaginava Deus tão no alto, Deus tão distante, de forma tão solene, que não chamava Deus de Pai. E Jesus começa a ensinar os seus discípulos a chamar Deus de Pai amoroso, um Pai que ouve o clamor dos seus filhos, um Pai que responde à necessidade dos seus filhos. E os discípulos desde cedo aprendem isso. Aprendem com Jesus a confiar em Deus como um pai e como um amigo, a quem pode se dirigir com alegria. Ao mesmo tempo, eles compreendem também as exigências do reino de Deus. A solidariedade, a justiça, a total disponibilidade. O Pai Nosso não foi algo ocasional, mas com certeza é fruto de uma vida incessante de oração. Digo isso porque nós aprendemos dos evangelhos que Jesus, ele tirava bastante tempo para orar. Jesus encontrava tempo para a oração. Orava em momentos decisivos, mas também no cotidiano. Acordava cedo, se retirava para um lugar para falar com Deus Pai. E porque Jesus tem essa intimidade com o Pai na oração, é que ele pode agora ensinar os seus discípulos a orar o Pai Nosso. E é interessante quando a gente olha para a história da igreja, a gente percebe que a igreja primitiva compreendeu e praticou esta oração até os dias de hoje, até chegar a nós. Nós hoje, quando oramos o Pai Nosso, tem uma outra palavrinha diferente desta versão que nós lemos aqui, mas é a mesma oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. E a igreja primitiva, ela preservou
essa oração. Mais do que isso, ela praticou essa oração, a tal ponto que ela chegou também para nós. O Pai Nosso ensina aos discípulos a ser família. Sim, porque quando nós oramos Pai Nosso, nós estamos dizendo que somos irmãos, não é verdade? Que o Pai não é só meu, mas Ele é nosso. É de todos nós que cremos em Jesus. Então somos irmãos e irmãs na fé. Reconhecemos os laços fraternos que nos unem em Jesus. E assim nós caminhamos como comunidade, como parte da família de Deus. E essa oração, ela nos compromete como família e com o reino de Deus. Ela nos leva à solidariedade, ela nos leva a perdoar, assim como Jesus nos perdoa, ela nos leva a confiar no pão de cada dia e no pão nosso, né? Não é no pão meu, mas é no pão para todos. Ela nos leva também a ter serenidade diante das tentações e a libertação do mal. Por isso o Pai Nosso pode ser chamado de um resumo do ensinamento de Jesus que nós encontramos nos evangelhos. E na sequência, após ter ensinado esta oração para os discípulos, Jesus conta a parábola do amigo que bate a porta à meia-noite do outro amigo pedindo pão. E essa parábola de Jesus tem como objetivo nos ensinar que nós precisamos perseverar na oração. Orar é insistir. Orar é não desistir na primeira oportunidade, mas continuar confiando e esperando em Deus. Deus sempre escuta a nossa oração, mas Ele responde no tempo dele e no modo dele. A oração não é mágica, mas ela é transformação, pois nos coloca no projeto de Deus. E quanto mais nós aprendemos a orar e a falar com Deus, mais Ele vai transformando o nosso coração, a nossa vida, para que sejamos mais parecidos com Jesus. Por isso a oração é tão importante. Ela vai nos transformando conforme a vontade de Deus. Deus espera também que nós possamos escutar a sua vontade. E a sua vontade, quando está de acordo com aquilo que nós pedimos, como Jesus ensinou, pedir pelo pão nosso, pelo perdão, pedir pelo livramento, e assim por diante, Deus vai responder, porque é do agrado dele aquilo que nós estamos orando e pedindo. Deus sempre escuta a nossa oração, mas nem sempre da forma como nós queremos. Agora, se o nosso coração está orando a Deus conforme a vontade e aquilo que nós aprendemos da palavra, então podemos ter a certeza que Deus vai responder, Deus vai conceder. A oração verdadeira é a que nos transforma e que nos introduz no projeto de Deus e na ação do Espírito Santo. Por isso Jesus vai concluir a sua palavra sobre a oração, lembrando que Deus é um Pai bondoso, um Deus amoroso. Se nós, sendo humanos e sendo falhos, damos coisas boas para os nossos filhos, diz Jesus, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo para aqueles que o pedirem. Aqui está o presente maior, o Espírito Santo que age em nós a partir da oração, que vai trabalhando, que vai moldando a nossa vida, que vai transformando conforme o querer de Deus. Ele nos fortalece na fé, nos consola nas dificuldades,
nos dá coragem para viver como discípulos de Jesus. Meus queridos irmãos, nós precisamos reconhecer que nós precisamos aprender muito ainda sobre a oração. Nós precisamos reconhecer que precisamos praticar mais a oração. E eu gostaria de trazer um exemplo para nós, dizendo assim: orar é como aprender a andar de bicicleta. Deixa eu perguntar aqui, quem é que sabe andar de bicicleta? Que pode levantar bem a mão? Olha, a grande maioria sabe. Muito bem. E obrigado, pode baixar. Você sabe andar de bicicleta. E você lembra quando você aprendeu? Lembra como é que foi? Para alguns foi difícil, para outros nem tanto, alguns tombos, né? Alguns acidentes, mas lembra quando você aprendeu a andar de bicicleta? E eu quero fazer uma comparação aqui, dizendo assim: aprender a orar é como aprender a andar de bicicleta. Então, se você já aprendeu a andar de bicicleta, agora vamos aprender a orar também. Tá bem? Então, no começo parece difícil. Assim como a criança tem medo de cair ou de subir na bicicleta, muitas pessoas sentem dificuldades ou até mesmo vergonha de começar a orar. Mas é preciso praticar. Ninguém aprende a andar de bicicleta apenas assistindo os outros, não é verdade? Da mesma forma, não aprendemos a orar só ouvindo a oração dos outros. É preciso começar, mesmo de forma simples, mesmo com medo, mesmo com vergonha. A gente precisa dar o primeiro passo, precisa começar a praticar, senão fica só na teoria, né? Fica só naquilo que a gente acha, mas não de fato aprende. Ok. Quando uma criança aprende a pedalar, muitas vezes alguém segura a bicicleta até que ela consiga equilibrar-se sozinha. Quem sabe o pai, quem sabe a mãe, o irmão mais velho, um amigo, né? Tem que segurar para a gente não cair no início, porque falta ainda o equilíbrio, não é assim? Quando a gente lá começou, eu lembro que eu era bem pequeno quando eu comecei a aprender e faltava o equilíbrio, né? Caía para um lado, caía para o outro, alguém precisava segurar. Na oração também é assim. Nós nos distraímos ou não encontramos às vezes as palavras certas, mas nós aprendemos, né, a nos apoiar em outros irmãos. Nós aprendemos com a oração que Jesus ensinou do Pai Nosso. Nós aprendemos também com as orações ensinadas na comunidade, até que o nosso coração encontre o próprio ritmo para falar com Deus. A gente vai aprendendo com os irmãos na fé. E que coisa boa, quando a gente tem irmãos e irmãs na fé com quem a gente pode aprender. Isso também é um privilégio. Andar de bicicleta dá a sensação de leveza e movimento. Resulta em alegria e liberdade. Orar é a mesma coisa. Orar dá paz ao coração, fortalece a fé e nos coloca em sintonia com o amor de Deus. E assim como ninguém nasce sabendo pedalar, também é assim que ninguém nasce sabendo orar. Mas todos podem aprender. O importante é começar a praticar, é confiar em Deus e exercitar-se. E o melhor de tudo, Deus, nosso Pai, está sempre ao nosso lado, sustentando e nos ensinando a orar. Como aquela imagem anterior que tinha o pai ali segurando, né, a bicicleta do filho,
assim também Deus, Ele nos segura, Ele nos dá a direção. O apóstolo Paulo escreve lá em Romanos, dizendo mais ou menos assim, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis ao Pai. Então a gente percebe como Deus vai também nos segurando para que nós possamos aprender a orar, a conversar com Ele, a trazer diante dEle a nossa vida. E eu gostaria de fazer um desafio para você nesta noite. Talvez não seja novidade, talvez para você não seja novidade, mas mesmo assim eu quero dizer, comece orando em casa, com a sua família, colocando diante de Deus as coisas simples do dia a dia, mas também colocando diante de Deus as suas preocupações, as dificuldades, as coisas que você não consegue resolver, leve a Deus em oração. Comece intercedendo por aquelas pessoas que estão doentes, que passam por dificuldades. Ore pela sua comunidade, ore pela pregação da palavra no mundo, que o evangelho possa alcançar mais pessoas, mas comece devagarinho, aos poucos, assim como quando a gente era pequeno, a gente começou a pedalar. Não foi fácil, alguém disse antes aqui, né? Quantos joelhos esfolados, né? Quantas canelas arranhadas, quantos hematomas, até que deu certo, mas tinha alguém lá segurando, tinha alguém ajudando. Também na vida de fé é assim, que a gente precisa perder o medo, ter coragem, né? Não ter vergonha de dizer eu posso e eu quero falar com Deus Pai em oração. Aos poucos você perceberá como a oração transforma a sua vida, como a oração lhe dá forças para enfrentar os desafios da vida, as dificuldades, como a oração lhe aproxima de Deus. E você verá também como a oração é bênção para outras pessoas, das quais você está intercedendo, você está orando. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, seja através da oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou, seja através de uma oração livre com as suas próprias palavras, seja sozinho no seu quarto ou junto na comunidade, lembre-se, orar com fé, orar com perseverança e orar com o coração. E Jesus deixa muito claro ali, dizendo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Nesses verbos a gente percebe uma intensidade que vai aumentando. Uma coisa é pedir e dar-se-vos-á. Outra coisa é buscar, já é muito mais do que pedir. Você tem que levantar do seu lugar e ir atrás, né? Mas Jesus diz, buscai e achareis. E aí depois diz, batei e a porta se abrirá. É mais ainda intenso, né? Dá aquela ideia da perseverança, da insistência, de continuar buscando a Deus e confiando no poder de Deus. Gostaria então de desafiar vocês e dizer assim, como esta última imagem, nós somos como os discípulos de Jesus. E nós precisamos sempre de novo dizer, como eles disseram, Senhor, ensina-me a orar. Que nós possamos, quem sabe, sair daqui nesta noite com esse propósito, de dizer, Senhor, ensina-me a orar. Mesmo que você já tenha uma caminhada de oração, Deus tem muito mais para lhe ensinar, na medida que você se dispõe a buscar. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Amém? Amém.
Quero convidar para cantarmos o próximo hino. O hino, quero convidar também que você preste atenção na letra desse hino. Ele fala: conta as bênçãos quantas são. A gente às vezes não se dá conta o quanto Deus já tem nos abençoado, né? O quanto Deus já nos abençoou, e esse hino nos lembra isso. Vamos cantar então. Lembram do livrinho amarelo? Estou fazendo uso dele. Nós queremos também nos preparar para a celebração da ceia nessa noite, da comunhão com o Senhor e com os irmãos. E eu convido para nos colocarmos de pé nesse momento, quem puder se colocar de pé.
Sempre que nós celebramos a ceia, nós lembramos que o nosso Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças a Deus, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, Jesus tomou também o cálice e, tendo dado graças a Deus, o deu aos discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. É Jesus quem nos convida, quando ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que possamos fazer, então, desse momento de ceia, um momento de comunhão com o Senhor e os irmãos. Convido a comunidade para sentar-se, convido a equipe que vai me ajudar na distribuição da ceia. Quem é que vai me ajudar? Pode usar o álcool gel também. E nós vamos fazer uma fila. Quem sabe começamos aqui, vocês me ajudam, formamos uma fila aqui e voltamos pelas laterais, tá bem? Pode ser assim?
Gostaria de trazer algumas comunicações para a comunidade. Lembrando, então, a oferta do culto anterior somou R$ 687, foi repassado para o Serene, conforme anunciado no domingo passado. A oferta de hoje é sinodal para a revitalização da igreja em Andradina, São Paulo. Nosso sínodo tem apoiado vários projetos, tanto de plantação de igreja como de revitalização. São comunidades que precisam da nossa oração, do nosso apoio. E então, esse domingo, todas as comunidades, paróquias do sínodo, destinam então para a igreja de Andradina, São Paulo. Lembrando que amanhã à noite nós temos o ensaio do coral, às 19 horas. Quem quiser conhecer o trabalho do coral ou cantar junto, pode vir, pode participar. Vai ser aqui no Salão da Comunidade. Terça-feira nós temos o grupo paroquial de homens, às 19 horas. Também os homens estão convidados, é o nosso momento de falar sobre as nossas coisas, sobre os nossos desafios e a dificuldade de ser homem nos dias de hoje, nesse mundo tão complicado. Então sempre é um momento bom da gente conversar, compartilhar experiências, se fortalecer na fé. Então convido para terça-feira, às 19 horas. Quinta-feira nós temos o estudo bíblico no Alto Mato Grosso, será na casa do seu Osvino, Erhard. E na sexta-feira nós temos o estudo bíblico no Vargedo. Sábado o ensino confirmatório às 14 horas, às 15 tem a Jumirim. Próximo domingo o culto é de manhã, às 9h30, aqui na comunidade. E já aproveito também para convidar vocês para o culto e a festa que teremos lá na comunidade do Rio Charfe, que será agora no dia 6 e 7 de setembro. Começando o culto no sábado à noite, às 18 horas, seguido de festa, e depois no domingo de manhã, dia 7, às 10 da manhã, seguido de festa, tá bem? Aproveito também para lembrar que no próximo final de semana, nós temos também a festa aqui na comunidade católica, aqui do lado, começando no sábado também, né, vai ter a celebração e depois a festa, e no domingo também. Então, como os irmãos lá sempre apoiam, né, quando tem festa aqui eles divulgam, pediram que a gente divulgasse também que vai ter festa na Igreja Católica no próximo final de semana. Tem mais um aviso ali ainda, que é sobre o seminário de missão em Lages, tá? Nos dias 13 e 14 de setembro. Para isso é preciso fazer a inscrição por causa do espaço e das refeições, e o quanto antes você fizer a inscrição, melhor, porque esse seminário é bastante procurado, e às vezes pode acontecer de faltar vagas, tá? Então, quem tem interesse, é bom se inscrever meio logo. Daqui o Vilmar e a Roseli vão, eu quero participar também, a Edilene quer participar, vamos ver quem mais gostaria de ir. Dá para a gente combinar aí de carona, né? De repente num carro só, coisa assim, ou em 2 carros talvez, e participar. O tema desse ano é missão, evangelização no cotidiano. Tá? Vale a pena a gente participar, trazer também impulsos da missão depois para a nossa comunidade. Pergunto se temos aniversariantes do culto passado até hoje. Nessa semana, alguém ficou mais velho? Alguém fez aniversário de casamento? Não sei se é o caso. A gente pergunta, né? Não temos parabéns hoje. Ninguém? Ninguém fez aniversário? Tá bem, então não tem. É isso? Pergunto, temos mais algum aviso importante? Não? Tá bem. Então era isso. Eu convido para cantarmos o próximo hino. Depois do hino nós temos a oração e a bênção, tá bem? Cantamos então o próximo hino.
convido mais uma vez quem pode se colocar de pé. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos por cada irmão e irmã que está ao nosso lado. Não é por acaso que estamos aqui, Senhor, mas tu tens nos chamado, tu tens falado conosco, Senhor, e nos convidado sempre de novo para a comunhão contigo e com os irmãos. E eu quero te agradecer, Senhor, por cada irmão que está aqui. Eu quero te agradecer e orar, Senhor, e pedir a tua bênção, o teu cuidado sobre cada um e sobre cada uma que está aqui. Senhor, tu nos conheces, tu sabes das nossas dificuldades, das nossas lutas, do dia a dia, de tudo aquilo que nós enfrentamos. E tu sabes também, Senhor, que nós sem Jesus não podemos, não conseguimos vencer, não conseguimos superar os desafios. Por isso clamamos, Senhor, que derrama sobre nós da tua graça, da tua paz. Abençoa, Senhor, a cada um que está aqui. De maneira especial, quero lembrar as pessoas enfermas. Quero orar, Senhor, pelo Maico, que está lá no hospital, pelo Ademar. Orar também pelo seu Nelson, pela Rosália Heinz, pela cirurgia da Ádia, por tantas outras pessoas queridas nossas que estão enfermas. Lembro aqui do Adilson Schaefer e peço, Senhor, que tu estejas com a tua mão poderosa sobre cada um deles, trazendo a cura, trazendo a restauração, Senhor. Que o Espírito Santo traga conforto, esperança e cura interior. Senhor, nós também lembramos e oramos pelas pessoas que estão trabalhando na reforma do nosso templo. Abençoa, Senhor, cada um deles, que esse trabalho possa chegar a bom termo e que esta casa, Senhor, que é a casa de oração, sirva, Senhor, para o louvor do teu nome. Oramos também pela tua igreja espalhada pelo mundo. Oramos, Senhor, pelas nossas lideranças, pelos ministros e ministras. Oramos pelos nossos presbíteros, pedindo, Senhor, que tu venhas abençoá-los com sabedoria, com coragem, com intrepidez, para continuar levando a tua palavra adiante. Para que o evangelho possa chegar, Senhor, lá onde precisa chegar, no coração daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Usa-nos para isso, Senhor, como teus instrumentos, para levar a boa nova da salvação para aqueles que necessitam. Nós colocamos a semana que começou em tuas mãos, oramos aqui pelo trabalho, pelo estudo, pela família de cada um, pedindo, Senhor, derrama da tua graça, da tua paz sobre os nossos lares, sobre os relacionamentos entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre irmãos, que cada lar seja um lugar onde Jesus seja presente, seja honrado e seja exaltado, Senhor. E tudo mais que temos a te dizer, que não conseguimos formular com as nossas palavras, queremos fazer através da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Vamos nessa certeza. Quero desejar uma boa noite, um bom retorno para vocês, uma abençoada semana.
Lembrando que nós temos agora o cafezinho, tem um bolo, para a gente conversar um pouquinho mais. E quem sabe a gente pode dar um abraço, um aperto de mão, e quem está do nosso lado, desejando a paz de Cristo para os nossos irmãos, tá bem?